Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é devolver o mal por mal, né? O que a Bíblia diz acerca disso? É uma série de estudos que nós estamos fazendo acerca do que a Bíblia diz a respeito de um determinado tema. E o tema hoje é esse que eu vos falo, o devolver o mal por mal. Será que o cristão pode devolver o mal com o mal? Qual é a atitude que o cristão deve ter diante do mal? E é isso que nós vamos, com a graça de Deus, tentar responder de acordo com a perspectiva cristã, de acordo com a palavra de Deus. Então prepare aí, faça suas anotações, o seu caderno e prepare o seu coração para aquilo que Deus vai falar. Nós estamos baseados no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, de 38 a 48, quando a Bíblia diz: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu vos digo, Jesus dizendo aqui, que não resistais ao malvado. A quem te bater na face direita, apresenta também a outra face. Quem quiser fazer demanda contigo para tomar a tua túnica, deixa levar também o manto. E se alguém te forçar a dar 1000 passos, anda com ele 2000. E quem te pede uma coisa, dê. A quem quer de ti um empréstimo, não lhe dê as costas. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu vos digo, Jesus dizendo aqui: amai os vossos inimigos e rogai a Deus por aqueles que vos perseguem. Deste modo vos mostrareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz raiar o sol sobre os bons e os maus e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Acaso aos desprezados cobradores de impostos não fazem também assim? E se cumprimentardes somente os vossos irmãos, que fareis de especial? Acaso os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então nós vamos ver aqui o que significa devolver mal por mal. Devolver mal por mal é uma reação carnal em represária àquele que faz o mal contra você. Geralmente isso acontece de maneira reativa, espontânea, mas outras vezes é algo premeditado, é algo movido por um sentimento de ódio, de rancor, de vingança. É o direito que alguém acha que tem para se retribuir por causa de um dano maior ou igual ao que recebeu. E isso acontece como uma espécie de vingança, recompensa de um agravo que você ou eu, nós recebemos. Normalmente é acompanhado de um sentimento de justiça, porque se faz para compensação, justiça própria. É fazer justiça com as próprias mãos. Muitas vezes torna-se então uma injustiça, porque às vezes a reação diante de uma ofensa, de um agravo, de uma situação, não é a mesma pela qual foi feita. A Bíblia mesmo diz: na justiça do homem, na ira do homem não opera a justiça de Deus. Está lá em Tiago. Então pode ser feito de forma que torne evidente a pessoa o mal que ela nos fez, ou de forma secreta, ou guardando rancor ou ressentimento no coração. Algumas vezes até se chega a premeditar aquela vingança, a arquitetar aquele mal. Aí está o perigo de se fazer o mal com o mal, porque a tendência é o mal se perpetuar no nosso coração, se propagar, crescer. Paulo mesmo já nos alerta nisso em Romanos, capítulo 12, no final do trecho, ele diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, geralmente esse arquitetar do mal começa a tomar conta do nosso coração. Malícia também é isso, é causar dano aos outros sem causas objetivas, ou por ciúme, ou por inveja, numa espécie de represália, uma ação objetiva, às vezes até imaginativa, fruto da sua imaginação, aquele mal que alguém nos fez e do qual nós queremos nos vingar. Então é maldade, é malícia, é ao contrário do caráter de Deus, que é a benignidade, a bondade,
né? A longanimidade, a misericórdia, a compaixão diante da ofensa e diante da afronta. Então esse espírito de devolver o mal por mal é um dos sentimentos mais dominantes do coração do homem. Vem da onde? Vem da nossa natureza corrompida e pecaminosa. Note-se, né? Por exemplo, numa criança, se vê muito isso numa criança, né? A criança, quando toma um brinquedo dela, a primeira reação é ela bater no irmão mais velho ou em alguém que tirou algo dela, né? E também às vezes isso acontece até com pessoas de idade mais avançada. Observa-se que cada dia, né, as coisas menores no casamento, na família, entre irmãos, né, de carne, entre companheiros, no trabalho e lamentavelmente entre os cristãos, isso também acontece de maneira vingativa, de maneira, né, por causa que as pessoas têm essa tendência pecaminosa, fruto de um princípio maligno que vem da natureza corrompida, a tendência de devolver o mal com o mal. Como é que o mal com o mal pode se manifestar, né? E ele pode se manifestar de diversas maneiras. Como é que o mal, né, se propaga através de atitudes, comportamentos na vida dos homens? Então nós precisamos entender. A primeira característica é através do rancor, através do ressentimento. E a Bíblia proíbe esse tipo de sentimento, né? A amargura é uma coisa terrível, é a falta de perdão. Leia lá Mateus 18, você vai entender o que a Bíblia diz acerca do perdão. Então, primeira característica, ou situação que acontece é o rancor e o ressentimento. O mal, por mal, ele é provocado por causa de um rancor e de um ressentimento. Segundo, por causa de ofensas e insultos, né? Ou o mal com o mal se propaga através de ofensas e insultos. Terceiro, através da gritaria, né? A pessoa começa a gritar, explodir, vomitar sobre os outros. Quarto, começa a retirar a palavra, né? A comunicação entre as pessoas, a saudação, os gestos de afeto, de carinho. Quinto, através de ameaças, né? Você vai me pagar por aquilo que você fez. É um jeito de propagar o mal com o mal, né? Ou devolver o mal por mal. Tratar também com desprezo, né, as pessoas, a indiferença, uma das grandes marcas da nossa geração corrompida, pecaminosa, longe de Deus, é a marca da indiferença. Certa vez um pensador já disse, né, o contrário de amor não é o ódio, o contrário do amor é a indiferença, tratar o outro com desprezo. Outra característica de devolver o mal com o mal são os desejos secretos de maldição, né? Você começa a arquitetar, desejar a desgraça na vida do outro, a maldição. Outro sentimento que brota é o desejo de fazer sofrer aquele que fez o mal contra você, né? Outro é se alegrar com a desgraça alheia. A pessoa se alegra, comemora quando o outro se ferra, se lasca, né? Acontece alguma situação desastrosa, trágica na vida do outro, daquele que te fez o mal. O outro comportamento do mal com o mal é até matar, assassinar alguém, já é um caso mais extremo, mas também acontece. Outros são chicotadas de amor, né? Versículos bíblicos que a pessoa começa a soltar na cara do outro como uma espécie de chicotada de amor, querendo dar uma de bonzão em cima do outro, achando que vai sair por cima da carne seca. Isso também é errado, é pagar o mal com o mal. Outra característica é desejar ou fazer qualquer tipo de dano contra a pessoa, com relação à sua honra, com relação aos seus bens, com relação à sua saúde, com relação aos direitos que aquela pessoa tem, como uma forma de retaliação, com relação à família daquela pessoa. Tá? Desejar ou fazer qualquer tipo de dano contra a pessoa é o mal com o mal. Outra coisa são gestos grotescos, né? Vulgares contra a pessoa. Outra é a cara fechada, a antipatia contra alguém, é outro comportamento e tendência do mal por mal. Outra é não ajudar, não exercer misericórdia e graça com aquele que fez o mal contra você. Outro são as palavras ferinas, palavras duras, grosseiras, que ferem o outro. É uma maneira de promover o mal com o mal. Outros são os golpes, né? Violência física, calúnias, detrações, né? Começa a caluniar, a injuriar a pessoa, falar mal dos outros, fofocar, tratar com indiferença, como nós falamos, desejar o mal do outro, querer que o outro se ferre,
deixar sofrer a pessoa, roubar o outro, furtar, odiar. Então nós estamos vendo que esse desejo de devolver o mal com o mal, ele começa a criar uma série de frutos, de obras da carne, de comportamentos anormais, totalmente incoerentes com a vida cristã. Então eu queria que você analisasse seu coração, a sua vida, que tipo de comportamento, que tipo de atitude você tem quando alguém faz o mal contra você. E amados, vocês sabem, o único dispositivo que o cristão tem contra uma ofensa, contra uma agressão, contra uma situação, de mal contra nós, o único dispositivo que o cristão tem é o perdão. Leia Mateus 18, você vai entender isso que nós estamos falando. O único dispositivo libertador, curador, restaurador, que amontou brasas na cabeça daquele que se levantou com o nosso inimigo, que fez o mal contra nós, é o perdão. É fazer o efeito contrário, não te deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. O que Cristo nos ordena, então, com relação àquele que fez o mal contra nós? Cristo é o nosso Senhor. Não podemos fazer o que queremos, o que achamos que é certo do nosso ponto de vista, mas Ele nos dá mandamentos claros com relação a isso. Você vê em Mateus 7, 21, 26, Não podemos dizer que não temos capacidade de perdoar as pessoas ou exercer o bem diante do mal, porque sim, Jesus já crucificou o nosso velho homem, nós somos mortos para esse tipo de obras e pecados, não podemos deixar isso dar vazão novamente na nossa vida. Isso nós fazíamos antes de Cristo, antes do novo nascimento, antes de conhecermos Jesus, mas a partir do momento que o Espírito Santo governa a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma, Ele nos dá todo o poder para fazermos a vontade de Deus, e a vontade de Deus é a benignidade, a bondade, a justiça verdadeira de Deus e aquilo que é correto do ponto de vista de Deus. A Bíblia mesmo diz, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. E Deus te fortalece para vencer o mal através do bem. Em resumo, então, nós temos uma série de passagens que falam acerca disso, Mateus 5, 38 a 48, você pode ver acerca disso. Efésios 4, 32, fala sobre esse assunto. Mateus 6, 14 a 15 também fala sobre isso. Colossenses 3, de 12 a 13 e Marcos 11, de 25 a 26. A Bíblia está farta, cheia de versículos que falam acerca de como o cristão deve se portar diante do mal. 1 Tessalonicenses 5, 15, Lucas 6, 27 a 36, Romanos 12, de 17 a 21, que é esse texto que toda hora eu estou falando, o 21 que fala, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. 1 Pedro 2, 21 a 23 e 1 Pedro 3, de 8 a 13. E também o versículo 17 fala acerca disso. Então, um resumão de tudo que nós falamos com relação a devolver o mal com o mal, mas o cristão, claro, não vai fazer isso, ele vai fazer o contrário, devolver o mal, ele vai receber o mal, mas vai devolver com o bem. Em resumo, então, nunca devolva o mal por mal. Nunca trate as pessoas na base do olho por olho, dente por dente, porque não é isso que Jesus ensinou. Jesus veio para, a lei mosaica dizia isso, olho por olho, dente por dente. Mas a lei messiânica do novo Moisés, da nova lei inscrita nos corações do homem através do Espírito Santo, da nova dispensação da graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Jesus está dizendo, não faça isso. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Ao sofrer o mal, então, não se defenda, deixa que Deus seja o teu juiz. Jesus não se defendeu, nem defendeu a Deus, perdoou aqueles que o ofenderam, machucaram, traíram, o crucificaram, Deus lá na cruz mesmo ele falou, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Deus então não respalda aquele que quer fazer justiça por si mesmo. Conforme eu falei em Tiago 1,20, Deus cai fora. Quando o homem quer fazer justiça com as próprias mãos, Deus cai fora. Como eu falei em Tiago 1,20, a Bíblia diz, na justiça do homem, na ira do homem não opera a justiça de Deus. Na ira do homem não opera a justiça de Deus. E Efésios também fala
que irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E logo em seguida a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Então, o que temos que fazer? Perdoar de coração aquele que nos fez o mal e vigiar para que posteriormente não brote no nosso coração nenhuma raiz de amargura, que a Bíblia diz lá em Hebreus que brotando a raiz de amargura contamina não somente a nós, mas todos aqueles que estão ao nosso redor são infectados por um coração amargurado, um coração que não perdoa, e isso acaba estancando, deixando de fluir a graça de Deus sobre as nossas vidas, conforme diz a palavra de Deus. Se eu não me engano, em Hebreus 12 fala sobre isso aí que eu estou falando. Orar e interceder em favor também daqueles que fizeram mal contra você. Ore, passe por cima, vença tudo isso. Dê graças a Deus por tudo, porque Deus, até aquilo que acontece de mal conosco, Deus consegue extrair algo de bom. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu eterno propósito. Então dê graças a Deus por tudo. Isso vai nos ajudar a sermos cada dia mais semelhantes a Jesus. Sentimos, que a gente se sinta bem-aventurado quando as pessoas nos perseguirem, nos caluniarem, nos ofenderem, como diz lá em Mateus 5, dê glória a Deus, porque grande é o vosso galardão nos céus. Foi assim também com os profetas, os grandes homens de Deus, sempre foram perseguidos, injustiçados, caluniados, ofendidos, machucados, feridos, cortados no meio, arrancados cabeça, e assim foi, todos os grandes homens e mulheres de Deus sofreram também muito. Então, que nós venhamos a nos sentir bem-aventurados, se com ele sofremos, a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 8, também com ele seremos glorificados. Sentimos então bem-aventurado, e nunca tenha pena de nós mesmos ou de si mesmo. Não, vença o mal com o bem. Romanos 12, 21 fala isso. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, diante de um fato, diante de um mal que nos faz, não podemos ficar passivos ou neutros. Sempre tem que haver uma reação, mas essa reação precisa ser correta do ponto de vista de Deus. Lembre-se, a sua ação, as suas atitudes, os seus comportamentos podem até ser dissimulados, enganar os outros, lesar e serem falsificados, mas a sua reação revela quem realmente você é. Jesus sempre reagia da maneira correta, da maneira celestial, bíblica, de acordo com a vontade de Deus. E é assim que nós devemos fazer. Devemos canalizar a reação, e em lugar da maldição, devemos abençoar as pessoas. Com o bem, vencemos o mal, detemos e evitamos males ainda maiores com relação às nossas próprias vidas. Tá bom, queridos? Então é essa palavra que Deus colocou no nosso coração para ministrarmos a você. Lembre-se disso. Lembre de tudo aquilo que nós temos ensinado. Nunca devolva o mal com o mal, mas vença o mal fazendo o bem. Que a graça de Deus esteja sobre você, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, que a glória de Deus esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Curta aí o nosso vídeo, compartilhe com amigos, com pessoas, e também curta lá o nosso canal no YouTube, PR Giovanni. Já estamos com 3.200 seguidores. Com a graça de Deus vamos crescendo cada vez mais, para que Deus nos abençoe, para que possamos edificar e abençoar o máximo de vida. Já temos mais de 580 vídeos, mais de 1 milhão e poucas visualizações. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Deus sabe, isso aqui é para abençoar o máximo de pessoas e vidas possíveis. Esse é o nosso intento, é o desejo e a motivação do nosso coração. Também clique lá no nosso facebook.com/meditando em Deus, o nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida, tá bom? Valeu, beijo do pastor Giovanni, Deus te abençoe, em nome de Jesus.